O Vila Nova venceu a Aparecidense 2-1. Vamos lá com as opiniões. Estamos vendo aí alguns lances. Jogo pegado, né, Evandro? Com muitos cartões. E o Vila venceu 2-1 com o show do Alain Mineiro. Ficou mais do que comprovado que o Vila é muito dependente do Alain Mineiro, tal qual o Goiás é do Michael. Coincidência ou não, estava 0-0 o jogo do Goiás hoje, o Michael entrou, o Goiás ganhou o jogo. E o Alain Mineiro, quando ele não joga bem, o Vila não anda. E ontem, no primeiro tempo, ele não estava jogando bem. Aí, no intervalo, ele falou, ó, nós precisamos estar de fora da área, precisamos organizar mais o toque na entrada da área. E foi o que aconteceu com o time do Vila. Parece até que ele colaborou com a preleção lá no vestiário. Porque foi, olha essa tabela, que coisa linda, né? Esse é o segundo gol. O Elias entrou, mas assim, com tudo, entrou para dizer, eu posso ser titular nesse time. E outra alteração, assim, que foi feita no time do Vila, e aí uma surpresa, foi a saída do apagadíssimo Capixaba para a entrada do menino Eric, o que fez sucesso na Copa São Paulo, que muita gente achou que não ia ser jogador de futebol. O Vila fez um esforço, fez o contrato dele, ele entrou ontem, mas foi aqui naquele estilo Michael, de correria, não de categoria, mas de correria, outra coisa. Pegou uma bola, ganhou do lado esquerdo, ele percebeu a entrada do Alain Mineiro, meteu na medida a bola, uma bola atravessada, não foi um passe curto. E o Alain pegou, chutou a bola no poste, que poderia ter sido o terceiro gol do Vila Nova. Mas uma surpresa agradável, a entrada do menino Eric. A defesa do Vila teve problemas, né? O Patrick, parece que ele começa o jogo nervoso, deu umas 2 entregadas ontem no começo da partida, depois ele se firmou e a defesa mostrou uma certa insegurança. O Garçom é um jogador que muitos podem achá-lo violento, mas ele é um jogador que parece que ele é que determina o ritmo da garra do time do Vila Nova. Ele começa por ele, depois o time parece que se inflama e vai para cima. Então, uma vitória normal. O Jean disse muito bem aqui, na abertura do comentário dele, que o time da Aparecidense precisa entender que não é todo dia que eles vão ganhar da arbitragem. Naquele dia ganharam e foi uma coisa justa, porque eles estavam certos, mas ontem partiram para cima do arco, no primeiro gol do Vila, que foi um gol normal, não houve absolutamente nada, e chegaram a botar peito no juiz. Mas 2 coisas que eu quero acrescentar sobre o jogo. A primeira delas, eu acho que a Aparecidense, ela encontrar dificuldades lá em Bragança para jogar contra o time do Bragantino pela Copa do Brasil, que não fale nada, porque o estado da Aparecidense hoje talvez seja um dos menos indicados para campeonatos, assim, de Copa do Brasil. É uma situação, você transmite futebol ali, primeiro, não se pode mais pôr carro lá dentro. O estádio é aberto, ali coloca carro, cantor sertanejo, não sei mais quem, imprensa não coloca mais. Tem que deixar lá de fora e carregar material se quiser. Se chover ou fizer sol, não pode mais colocar carro lá dentro. Você vê tanta gente estranha lá que não tem nada a ver com o jogo, mas tudo bem. A cabine, pelo menos a nossa, é bem num corredor onde passa a maioria daquele pessoal que vai para a tribuna. Quando lota, eles ficam à frente. Meio campo você não vê para o lado. Então é aquela coisa absolutamente amadora mesmo assim. E os caras ficam ali, ó, ficam de olho assim, você está comentando o jogo, e ali um te xinga, outro fala, e, nossa senhora, difícil. Outro detalhe, acenderam os refletores, estava escuro porque choveu bastante, e coincidência ou não, o poste de iluminação daquele gol dos vestiários, à esquerda das cabines de rádio, que é onde estava o Vila Nova no segundo tempo, o goleiro do Vila Nova, não acendeu uma luminária. Coincidência, será que queimou todas as lâmpadas daquele poste? Então só tinham 3 postes, 3 torres de iluminação. A que dava lá para o gol do Vila ficou escuro. Então assim, é preciso que a Aparecidense entenda que para ela crescer, e tem tudo para crescer, porque é um time bem organizado, mas olhe também esses lados. Não adianta querer ganhar no grito, fazer pressão, se não acender o refletor para prejudicar goleiro, isso é coisa amadora, inaceitável. Não estou falando que foi por isso, mas foi no mínimo uma coincidência, ou você não pode jogar com a iluminação, que já não é boa, com apenas 3 postes de iluminação, 3 torres. Eu não contei quantas luminárias tinham, mas no mais é isso aí. Eduardo Tomás, jogo pegado, 9 cartões para o Vila Nova, 2 para a Aparecidense e 1 vermelho, vermelho justo.
muitos reclamaram da expulsão, da jogada do Gaston. Para mim o cartão foi bem aplicado e não vi maiores problemas. Alguns cartões no Vila, sim, uns 2 ou 3. Os outros, jogadas normais. Se o jogador repetisse a mesma falta, o Eduardo Tomás certamente não daria o segundo amarelo. O João Rodrigues Cocá, nós infelizmente não temos os 2 lances do Gaston com o Moisés. Mas o Cocá reclamou, pelo menos lá na Rádio Sagres 730, inclusive chamou o Gaston de assassino, porque o Gaston dá a primeira entrada e ali ele recebe amarelo. E depois, no lance dividido com o Moisés, ele deixa o braço e atinge o rosto do Moisés. Ali o Eduardo Tomás não dá nada. Essa é a reclamação principal da Aparecidense. Eles nem reclamaram da expulsão do Ederson, que como vocês viram, e nós mostramos ali, ele deu um soco nas costas do jogador do Vila. Não, deu soco e cotovelada depois. Não, deu um soco e uma cotovelada. É. Aí ele nem chama reclamaram. O Cocá, que é diretor de futebol, vai e chama um jogador de assassino, cara. É pesado, não é? Mas assim, não é para um diretor de futebol de um time que está na Copa do Brasil. Pois é. Às vezes o Cocá age com a emoção, deixando de lado a razão. E aí, Jean? Pegando tudo aí no caldeirão, garotinho. Assim, foi um jogo bacana, emocionante, um jogo bem brigado, um jogo... E você nem acreditava no Tigrão, hein? E a Aparecidense esteve muito perto de ganhar o jogo se tivesse levado a coisa com mais tranquilidade. Primeiro tempo a Aparecidense foi melhor, o segundo tempo começou um pouco melhor também, mas aí, como disse o Evandro, o Alain Mineiro apareceu, quando entrou o Elias, a coisa mudou de figura. A Aparecidense se perde nas suas reclamações, se perde emocionalmente. Tem um lance em que claramente o Ederson se joga, ele entra dentro da área do Vila Nova, pedala, a bola passa, a bola fica para ele, Pasquetto. É dar 2 passos para frente, rolar para trás e fazer o gol, sair para o abraço. Ele se joga clamorosamente. E depois de se jogar, ainda vai reclamar com o juiz. Como se o juiz tivesse prejudicado a Aparecidense de alguma forma. Depois tem aquela cotovelada fora de moda, esdrúxula, malvada, de mau gosto. Né? O futebol moderno não cabe isso mais. Em relação ao Gaston, eu não vejo nenhum absurdo não ter expulsado. Mas se tivesse expulsado também, eu acho que ninguém do Vila Nova poderia reclamar. Infelizmente, o Gaston, às vezes ele perde um pouquinho da dose. Eu adoro o estilo do Gaston, que honra a camisa do Vila, que briga, que dá carrinho, que não se entrega, que sabe das suas limitações técnicas e por isso compensa todas elas com a disposição física, com a disposição tática, com muita garra, honrando a camisa em cada minuto, suando muito. Você lembrou de um jogo que ele foi expulso? Com Fortaleza. Você vai lembrar daquele jogo do famoso Michael no bolso do Gaston, que ele, em 5 minutos, deu 2 de boiada no Michael também.